A gente quer destacar nesse momento o 11º encontro de produtoras rurais, que reuniu lá, eu arriscaria dizer até umas 1.500 mulheres. O número do evento lá disse 1.200, mas seguramente que tinha mais em Cascavel. A gente esteve lá no dia 3. Foi uma oportunidade das comissões nacionais para integrar o setor produtivo brasileiro como uma alavanca para revolucionar o agro na essência alimentar do mundo, sempre destacando a nossa importância. Um dos focos do evento foi ressaltar esse protagonismo da mulher no agronegócio, com palestras de ampla discussão, com cases renomados e mulheres à frente e ao lado de negócios familiares. Exemplo que tivemos a oportunidade de assistir lá já, com balanços Romancini, etc. Histórias que realmente nos inspiraram a voltar fortalecidas. Denotam que a sensibilidade da mulher transcende fragilidade. Sim, contribui de maneira significativa na melhor performance dos negócios. É isto que vem fazendo o grande diferencial em todas as famílias. O encontro reuniu essas 69 comissões, incluindo essa comissão nacional, que tinha representantes lá de vários estados. Com isso, com certeza, o empreendedorismo rural saiu fortalecido. Ampliou-se a liderança feminina e as demais instituições, todos lá estivemos representados. Houve uma expansão do movimento e todas saíram, com certeza, comprometidas com melhores resultados. Nós temos um planejamento interno, que a gente já discutiu com a comissão. Naturalmente, esse não é um momento, mas, em suma, só para compartilhar com vocês, é que visa capacitar as famílias para a gestão do agronegócio, incentivar essa participação feminina no sindicato, como já foi dito, né? E dar visibilidade ao sistema sindical permanentemente através das ações da FAEP e da CNA. Dentro do rol de ações, uma discutida no grupo foi de organizar palestras na área de saúde, com vistas à melhoria de qualidade de vida dessas guerreiras do campo, com tão nobre papel, porque aqui muitas residem na cidade, mas todas nós temos vínculo com o meio rural, certamente. Não há uma de nós sequer que aqui não tem, porque, queiram ou não, nós estamos inseridas numa região totalmente agrícola, né? Onde a nossa essência é a agricultura. Certamente a maioria já conhece, mas na sequência estarei passando a palavra para a doutora Thaís Mussi, com quem de antemão quero tecer um especial agradecimento por ter aceitado voluntariamente estar aqui, explanar sobre um tema tão importante, na melhoria de qualidade de vida, e sua família desde sempre tão envolvidos com a comunidade, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, com essa linda família, e realmente eu sou testemunha vivíssima do quão estão sempre envolvidos com as ações da comunidade. Prova disso que todos eles, sem exceção, ao longo de muitos anos exercem medicina com total compaixão ao ser humano. Esse é o grande diferencial dessa família, sem rasgar cedo. Obrigada. É a mais pura verdade. Espelho de uma notável trajetória que todos vocês têm, e que não retém apenas para si. O bonito disso tudo é que compartilham com o meio que vive. E neste momento a gente vai receber essa sua valorosa contribuição e transferência do seu conhecimento. Doutora Thaís Mussi é formada em Medicina pela Univale, residência em Clínica Médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, residência em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, membro titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, membro do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e a especialização em Mindful Eating, não sei se pronunciei corretamente. Participação em diversos congressos internacionais voltados à obesidade e síndrome metabólica. Então, com a palavra, doutora Thaís. Muito obrigada. Você fica à vontade. Um abraço na minha madrinha, que eu tive a presença dela. Por favor. Um abraço na minha madrinha. Ficam todas abraçadas. Bom curso para vocês, bom treinamento, boa palestra. Valeu, Obrigada. Obrigada a vocês. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vendo muitos rostinhos
familiares, algumas queridas pacientes, outras amigas. Obrigada por estarem aqui comigo hoje, para me dar uma força também, porque vir falar para esse grupo tão seleto não é uma tarefa fácil, mas eu me predispus quando a Rose me convidou, gentilmente aceitei o convite, porque, primeiro, tenho certeza que ela convidou várias outras pessoas também, então para ela ter me escolhido, eu realmente me senti muito importante por ter feito parte dessa escolha, porque tenho certeza que foi a dedo, né? Que um tema que vocês provavelmente assim têm interesse, é um tema que mexe muito com nós mulheres, a gente sente muito essa questão, o peso do peso. Então eu trouxe para a Rose até na época falando: o que você acha? Vamos falar de menopausa, vamos falar de pré-menopausa, vamos falar de peso. E a gente achou por bem o tema peso, que é uma coisa que, se a gente não vive esse dilema, a gente conhece alguém que vive esse dilema e tem alguém na família, enfim. É algo mais democrático, não tão etarista quanto a questão da menopausa. Então a opção veio pela questão do peso, de falar sobre dieta, de falar sobre emagrecimento, até porque, vou descer para ficar mais perto de vocês também. Eu acho que hoje, eu tenho 44 anos e eu falo que bom que eu fui adolescente na minha época, porque eu acho que hoje é muito difícil ser adolescente. Hoje a gente abre um Instagram e você se compara em menos de 1 minuto com pessoas muito mais magras, muito mais bonitas, muito mais inteligentes, muito mais bem-sucedidas, e é uma comparação injusta, porque a gente sabe que é uma comparação cheia de filtro, a gente sabe que é uma comparação que muitas vezes eu estou expondo alguma coisa por uma deficiência interna. Hoje a gente está vivendo uma época de terrorismo nutricional. Pode comer glúten? Pode comer lactose? O ovo é vilão? A gente está cercado de informações que muitas vezes a gente não tem nem noção. O que eu vou seguir? E aí a gente fica igual um hamster na rodinha, rodando, rodando, rodando. Por quê? Porque eu sou seduzida por uma promessa de emagrecer 10 quilos em uma semana. Eu falo, agora vai. Eu começo a tentar, muitas vezes eu não consigo passar do primeiro dia, porque é algo totalmente contraintuitivo, totalmente não saudável. E aí o que acontece? Eu desisto. O sentimento que vem, não tenho força de vontade, não consigo levar a sério. Aí o que eu vou fazer? Comer muitas vezes para aplacar aquela tristeza que veio. E qual que é o próximo passo? Procurar outra dieta milagrosa. E nisso a gente fica, e fica, e fica. Então esse hamster na rodinha, eu acho que é uma comparação muito feliz, porque é exatamente assim que eu me senti quando eu estive 20 quilos acima do meu peso, é exatamente assim que as minhas pacientes se sentem quando chegam no consultório. E o fato de ter pesado 20 quilos a mais do que eu peso hoje não me faz uma médica melhor que ninguém, mas me faz sim uma pessoa com empatia para quando a pessoa chega na minha frente eu não julgar, porque ninguém está acima do peso porque quer. A gente já se perguntou alguma vez assim: por que eu tomo uma cerveja e, por exemplo, meu irmão não pode tomar uma cerveja porque ele tem problema de abuso com álcool? Por que aquela pessoa tem tendência a ser alcoólatra e eu não tenho? A gente não se pergunta isso, mas quando a gente vê uma pessoa acima do peso, automaticamente o que vem na cabeça? Ela come muito e ela não se exercita. A gente já vem com o diagnóstico pronto. A gente não pensa por que ela não consegue emagrecer. O que está acontecendo de errado? O que tem de errado no metabolismo dela? É alguma coisa com ela? É alguma coisa com a genética dela? E sim, pode ser. Por isso que, por que as francesas que comem gordura adoidado, tomam champanhe, comem queijo, sobremesa e tal, são magras? Alguém já se perguntou o que elas têm de diferente? Ou alguém também já se perguntou por que as japonesas têm maior chance de ser diabética entre os países asiáticos? Então são coisas que estão inerentes muitas vezes à nossa genética, só que a gente olha lá um Instagram e fala, eu queria ser assim. A minha genética não é essa. A minha genética não é, eu não sou a pessoa mais magra do mundo. Eu tenho quadril. Eu nunca vou usar 38. Eu posso ter usado 38 quando eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tenho 44, hoje eu tenho um filho, eu engravidei com 40 anos, eu precisei fazer tratamento para engravidar. Então, assim, a minha história me faz hoje ter um peso de uma pessoa normal. E é essa normalização que eu quero trazer. Eu não quero trazer uma apologia à magreza, porque eu não sou o exemplo de magreza. Eu não quero trazer uma apologia pessoal.
ovo no café da manhã, franguinho com salada e ó, esquece açúcar, inflama, nunca mais tomar um suco de laranja. Eu não sou assim. A minha bandeira é a bandeira do meio, o caminho do meio. Então, hoje, o que eu vou trazer para vocês aqui? Eu vou trazer a minha experiência pessoal, eu vou trazer a minha experiência de consultório, eu vou trazer coisas de cunho científico, mas coisas práticas. Então, não vai ter a receita de um chá detox, não vai ter a receita do façam isso que com certeza vocês vão emagrecer. Mas o que eu quero trazer aqui, conversar com vocês é, se a gente ficar com esse pensamento, vai ser muito mais difícil chegar onde a gente quer chegar. Então, a minha mensagem é uma mensagem de autocompaixão. E eu vou mostrar um pouco mais para frente que a autocompaixão é totalmente diferente de você ser largada. Falar, tá tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Mas sem mais delongas, porque eu gosto muito de falar, eu vou começar a apresentar. As perguntas, quem tiver perguntas, quem tiver comentários, quem não concordar também, bem tranquilo, me fala, levanta a mão. A gente está aqui para aprendermos umas com as outras. Eu não sou a dona da razão, só estou talvez um degrau acima na questão carreira médica. Mas, mesmo assim, não sou uma mulher como vocês, tenho as minhas questões, tenho as minhas situações também, então não estou numa posição de superioridade, estou numa posição de igualdade e, por favor, sintam-se muito à vontade para compartilharem, para comentarem, para perguntarem, gosto de coisas interativas. Então, pessoal, eu pensei em trazer uma palestra, uma aula um pouco mais, eu não vou dizer divertida, mas um pouco mais prática, pensando justamente isso, porque esses erros são os erros que eu vejo via de regra no consultório. Então, se você quer emagrecer, se você quer chegar no seu peso ideal, no seu peso normal, de preferência, não cometa esses erros. E eu poderia encerrar a palestra agora e falar um conselho, porque dica é a amiga que dá. Então, eu estou aqui como endócrino falando para vocês, uma amiga endócrino. Eu poderia encerrar a palestra e falar, se divorciem do perfeccionismo. O perfeccionismo não leva nada a lugar algum. Quando a gente tem essa mentalidade de 8 ou 80, é quando eu estou me comparando com outras pessoas, é quando ou eu só vou comer proteína e salada, eu nunca mais vou comer um doce na vida e eu não preciso dizer que isso não é sustentável. Então, a mentalidade 8 ou 80 é o pior erro que a gente pode fazer. Essa questão de ser perfeccionista, de pensar muito assim, quem nunca, numa entrevista de emprego aqui, quem já se sujeitou a uma entrevista de emprego, qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista, né? Isso a gente tende a olhar para o perfeccionismo como algo assim até, meu Deus, mas é muito pesado ser perfeccionista. E se você tem alguma dúvida, se você é perfeccionista, se a sua régua está muito alta, eu vou trazer aqui alguns exemplos que tornam uma pessoa muito mais propensa a ser perfeccionista. Então, se você se identificar com algum desses itens, saiba que você tem uma grande tendência a ser perfeccionista. Não importa o que você faça, nunca é suficiente. Extremamente crítica com você mesma. Não tolera os seus erros. Todo mundo pode errar, mas se você esqueceu de fazer aquilo, meu Deus, como que você foi esquecer? Se julga o tempo. E você não precisa falar assim, nossa, tô linda, né? Não, obrigada, muito obrigada por ter notado. Então, vejam que o não aceitar elogio é totalmente diferente de se empavoar, né? De ficar com aquela coisa toda e se criticar severamente. Porque eu deveria ter feito isso, eu deveria ter dado mais atenção para o meu marido, eu deveria ter tido mais tempo com meu filho, eu deveria ter ido para a academia, eu deveria, e toda hora a gente tem uma lista de deverias. Então, se alguém se identificou, bem-vinda ao mundo do perfeccionismo, mas saiba que é possível uma recuperação. Dito isso por uma ex-perfeccionista em recuperação. Vamos lá. Se culpar pelas suas falhas. Toda vez que a gente se culpa, eu não deveria ter comido isso, eu não deveria ter feito aquilo, aquele sentimento de culpa não vai me trazer nada de bom. Ao invés de eu ficar me culpando pelas falhas, eu devo ter outro tipo de raciocínio, acho que não está aqui. Qual que é o antídoto para a questão de se culpar? A autocompaixão. Então, saber que não existem falhas.
ou a gente está ganhando ou a gente está aprendendo. Por exemplo, após a sensação de comer algo que você julga que não deveria ter comido. Vamos dizer que, não tô legal, meu exame deu alterado, minhas roupas estão apertadas. Ok, é legítimo querer emagrecer. Também ninguém está levantando a bandeira aqui de esculacho, de não estou gostando, não estou feliz. Ok, vamos mudar. Acho que isso, a gente tem sim direito a estar melhor, a estar bem. Tem muito paciente que às vezes no consultório fala assim, eu queria emagrecer por conta de saúde, né? Sim, a saúde é a raiz da coisa. Mas a gente também quer se sentir bonita. A gente também quer olhar no espelho, olhar uma roupa, um vestido, alguma coisa e falar, eu tô bem, tá legal. E às vezes a gente tem a sensação de que se não é por saúde, não é um bom motivo. Eu sou vaidosa demais. E não tem nada a ver, porque o bonito é apreciado. Ou vocês vão em algum lugar e compram para comprar um sofá, vocês vão escolher um sofá feio? Não, bonito. Então a gente pode sim, deve querer se sentir bonita. Ninguém está falando da vaidade extrema, mas a questão de eu não estou feliz, minha roupa está apertada, eu nem estava com vontade de comer essa sobremesa aqui, mas fui, comi, me arrependi, estou me sentindo mal, fracassada agora. Muitas vezes a questão de você ter a autocompaixão, você gerar curiosidade. Tá, então para, respira. O que aconteceu imediatamente antes de você sucumbir àquele pedaço de bolo? Estava cansada, não tinha dormido bem, meu filho teve febre de noite, eu não tomei água durante o dia, eu só comi carne com salada porque eu achei que esse era o melhor jeito de emagrecer e daí cheguei no fim da tarde varada de fome e briguei com meu chefe, não tive um dia bom e comi. Ok, se eu olho para isso com curiosidade, próxima vez eu vou ficar mais atenta, vou tomar mais água, vou ver que eu estou cansada e talvez ao invés de chegar em casa e ir direto para a geladeira, eu vou tomar um banho, eu vou fazer um chá. Eu não vou dizer que eu não vou comer, mas eu vou olhar aquele comportamento que imediatamente antes aconteceu e que me levou, talvez, a não estar de acordo com o que eu imagino, com o que eu quero, com o que eu desejo. Então, vocês vejam que é muito diferente quando a gente fala autocompaixão e quando a gente fala conformismo. Conformismo é o quê? Já comi esse pedaço de bolo mesmo, o que custa comer o resto? Hoje é o quê? Quarta-feira? Segunda eu começo a dieta. Vocês entendem a diferença entre autocompaixão e conformismo? O autocompaixão é, furou um pneu do carro, eu olho e falo, vou consertar. Conformismo é, furou um, vamos furar os outros 3. Não tem nem cabimento. Quando a gente fala, parece uma coisa tão absurda, tão fora da realidade, mas é assim que a gente se comporta. Já é sexta-feira, né? Vamos só segunda voltar? Gente, isso não sou eu, todo mundo. Mas é um exercício diário. Provavelmente a próxima vez que vocês forem comer um pedaço de bolo sem estar com vontade no piloto automático, vocês vão pensar, tô com vontade mesmo desse pedaço de bolo? Vai me fazer feliz esse pedaço de bolo? Depois de comer, como é que eu vou me sentir? Então, quando a gente começa a trabalhar com isso, o caminho do meio, o caminho sustentável começa a se construir. E é nisso que a gente vai pautar. Metas inalcançáveis, como eu falei antes para vocês. Quero emagrecer 10 quilos em uma semana. Não tem pé nem cabeça, mas não é altamente sedutor? Tenho uma formatura, não entro no vestido, vou emagrecer 10 quilos em uma semana para entrar naquele vestido. Gente, não existe emagrecer 10 quilos em uma semana, o preço vai ser tua saúde, não tenha dúvida disso. Então, ao invés de metas inalcançáveis, metas reais. Por exemplo, estou pesando 86 quilos, meu alvo final é 70, minha primeira meta, sair da casa dos 80. Pronto. Se eu pensar 86 para 70, eu estou falando de 16 quilos. Parece um número muito longe. Eu desanimo com facilidade. Não eu, nem vocês, todo mundo. Mas se eu falar, eu estou com 86, é dia 20 e poucos de agosto. Até o final de setembro, eu quero sair da casa dos 80. Não é muito mais palpável? Não é muito mais plausível? Não faz muito mais sentido? Eu tenho uma paciente de longa data, a gente está junto há 4 anos. E ela foi há uns 2 meses atrás e ela bateu 32 quilos a menos. 32 quilos a menos. Em quanto tempo, Thaís? Em 4 anos. Aos poucos. Mas ela está
mantendo. Ela está perdendo, ela está mantendo, ela está perdendo gordura, ela está melhorando massa magra. Ela é uma senhora que já passou por uma cirurgia bariátrica, então eu não preciso dizer o tanto que ela estava se sentindo com são. Emagrecimento é comportamento. Confiar na sua memória. Esse é outro erro que a gente comete muito. Por quê? Se eu tive um dia ruim, eu vou falar assim, meu Deus, eu não faço nada certo. Não interessa se você se propôs a caminhar e você caminhou 3 dias da semana. Se você tomou mais água, se você percebeu que você conseguiu dizer não para alguma coisa que você não estava de fato com vontade. A gente lembra daquilo que aconteceu recente. Então, essa situação de confiar só na sua memória, eu trago a ferramenta que eu gosto muito, por isso que é importante que vocês preencham bem direitinho ali com o contato, porque a gente vai disponibilizar para vocês o que eu uso com as minhas pacientes, o que eu uso no meu curso, que é um PDF sobre diário alimentar e diário emocional. Se eu confiar só na minha memória, eu vou com certeza comer bola. Então, a ideia é diário alimentar e diário emocional. Pode parecer chato? Pode. Mas muitas vezes ali você vê que, mas eu não como nada. E ali às vezes você vai ver que tem uma pipoquinha, tem um bolinho, tem uma balinha, tem um sorvetinho, tem uma inho, e você vai ver que no final das contas talvez não era tão pouquinho assim. Ou também pode ser pouquinho, mais uma ferramenta para o teu médico olhar e falar assim, nossa, você está comendo pouco. De fato, deve ter alguma coisa metabólica alterada. De fato, deve ter alguma coisa hormonal alterada. Então, entendam que não é uma ferramenta só boa para vocês que estão fazendo. É uma ferramenta boa para quem está acompanhando vocês também. Para conseguir olhar para um cenário com muito mais realidade. Começar sem planejamento. Eu decidi que hoje eu vou emagrecer 10 quilos e tudo certo. Como que está a minha geladeira hoje? Ah, tem o resto do pudim de domingo, tem um pouco de sagu, tem o resto do churrasco, tem cerveja, tem Coca-Cola. Eu não me planejei. Se eu não tiver um dia legal e chegar no fim da tarde, qual a chance de eu ir lá e fazer uma comidinha caseira versus fazer um bauru, pedir uma pizza, pedir um iFood, pedir alguma coisa? Não preciso dizer, porque acho que todo mundo já vivenciou isso aqui em algum momento. Então, planejar faz parte também. E o ideal, falaria para vocês, planejar antes. Muitas vezes a gente quer de uma hora para outra, virou a chave, pronto. Mas o planejamento, ele faz toda a diferença. Então, a organização, preparação da mente, preparação do ambiente, ele faz toda a diferença. Eu fiz uma formação com a doutora Sophie, ela é uma nutricionista francesa. E a doutora Sophie, ela escreveu um livro que é Diga Não às Dietas. E no livro, o que ela fala muito? Ela fala justamente disso, de que se eu entro com o pensamento de que eu não posso, eu não posso, eu não posso, automaticamente é aquilo que eu vou fixar. Se eu falar para vocês agora, não pensem num elefante azul. Tenho certeza que o elefante azul está povoando metade das cabeças aqui. Porque o nosso cérebro não funciona bem com o não. Então entendam que toda vez que eu restringo, que eu causo dor, que eu causo restrição, sofrimento, não posso, não vou comer, não vou tomar refrigerante, não é muito melhor se eu falar para mim mesma, eu vou tomar mais água? Vocês concordam que no fundo a mensagem é a mesma, mas ela é falada de forma diferente. Portanto, ela é interpretada pelo cérebro de forma diferente. Eu nunca mais vou comer doce. Eu vou preferir comer mais frutas por um período. Pronto. Eu não gerei aquele desconforto do meu cérebro ficar só pensando em doce, 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 refri, refri, refri. Então, a gente tem que ser sábia nessa hora. A gente tem que organizar nosso planejamento. O nosso planejamento tem que passar pela nossa geladeira, ele tem que passar pela nossa mente, ele tem que passar por uma conversa, talvez com o marido que quer agradar e traz pastel toda tarde. Tem que passar. Tem que passar. Então, isso faz parte, pessoal. É algo assim, como vocês podem estar vendo, eu não estou trazendo a roda aqui, mas eu estou trazendo coisas, às vezes, mais práticas e mais viáveis, que é para alcançar e manter. Esse que é a grande sacada, porque muitas vezes a gente consegue emagrecer até numa dieta mais maluca, mais agressiva, emagrecer lá 6, 7, 8 quilos. E se eu não me cuido, se eu não estou no caminho do meio, a chance de eu ganhar dos 8 que eu emagreci, ganhar 12 é enorme. Então, planejamento. Ceder à sua voz sabotadora.
Eu mereço. Quem nunca chegou no fim da tarde? Eu mereço. E é sempre no inho, né? Só uma cervejinha, só uma fatiazinha, só uma pizzinha, só uma coxinha. É tudo no inha. Esse ceder a voz sabotadora é isso. Eu não estou querendo dizer que a gente não possa comer. Mas pensamentos sabotadores, eles atrasam, eles dificultam e eles fazem com que a jornada seja mais difícil do que ela já é. Existe uma técnica chamada técnica 4D, que é essa técnica para esses momentos do eu mereço. Vamos aprender um pouquinho sobre ela. Opa! A técnica... Ué, por que foi tão lá para frente? Aqui. Então, a técnica 4D, ela é uma técnica, os 4Ds são palavras em inglês, que significa delay, que é atrasar, drink water, beber água, do something else, fazer algo diferente, e deep breath. Vamos esmiuçar cada uma delas. Deixa eu passar aqui para frente e a gente vai esmiuçar cada uma delas. O distract é porque, se eu cedo aquela voz, aquele pensamento sabotador na hora, eu vou ter a chance de me arrepender depois. Só que se eu distrair o meu cérebro, em torno de 3 a 5 minutos, eu nem lembro mais do que eu ia fazer. Então, por exemplo, eu tô lá, aconteceu alguma coisa, está morrendo de fome, mas você está lá no meio da estrada, não tem restaurante, você não tem comida, não dá para parar. Daqui a pouco não passa? Por quê? Porque eu me distraí, eu pensei em outra coisa, passou. Então, o distract, e não precisa ser muito tempo, 3 minutinhos ali, eu já consigo mudar a frequência, igual uma estação de rádio. Eu já troco a frequência e já começo a pensar em outra coisa. Mas é claro que o ideal, se eu puder dar uma sugestão para vocês, saia do ambiente. Então, por exemplo, estou lá morrendo de vontade, vou me distrair, vou ficar olhando para a parede enquanto o bolo está aqui, não vai resolver nada. Então, é distract mesmo. Então, eu vou me distrair por 3 minutos. Se eu ainda tiver com vontade daqui 3 minutos, eu volto lá e como. Muitas vezes eu já não vou estar com aquela vontade toda. Então, é uma outra coisa também que vai fazer com que eu coma menos. Drink water, beber água, por quê? Porque nossa área do cérebro e da fome no nosso hipotálamo, elas são muito próximas, então por isso que tudo quanto é médico fala, toma água, toma água, toma água. Por quê? Porque é muito fácil confundir fome com sede, são áreas próximas. Se eu não estou hidratado, muitas vezes eu vou achar que eu estou com fome e, na verdade, eu estou desidratado. E o respirar fundo. Quando a Rose falou ali do Mindful Eating, da formação, no Mindful Eating é comer com atenção plena, estar pleno no momento. Então, não estou nem no remorso lá do passado e nem sofrendo com o futuro. O que eu tenho que fazer amanhã? Eu estou aqui, estou agora, estou conversando com vocês, estou falando com vocês. A gente está nesse momento, eu não estou olhando o celular, eu não estou me distraindo com mais nada. Então, eu estou presente. Eu tenho muito mais chance de realmente ficar aqui agora com vocês e, de fato, comer respeitando mais minha fome e minha saciedade. Mas o deep breath, que é esse respirar fundo, por que a questão do respirar fundo? Quando a gente é bebezinho, e tem um bebezinho muito fofo que entrou aqui, lá. Olha o teu bebezinho respirando. A barriguinha vai subindo e vai descendo. Por quê? Porque ele faz uma respiração diafragmática. Ele usa todo o pulmão, toda a caixa torácica acessória, ele usa diafragma, ele usa tudo para respirar. A gente, no dia a dia, correndo, a gente respira aqui. E às vezes a gente tem até que parar e puxar um ar, porque a gente está tão... que nem dá tempo de respirar. Por que a questão da respiração ela é muito importante e a gente não dá bola? Primeiro, não sei se vocês sabiam disso, tem até alguns médicos que não sabem, a nossa maior fonte de perda de gordura é pela respiração. Não é nas fezes, não é na urina, é na respiração. Eu perco gordura na respiração. Então, o que acontece? Se eu respirar aqui, eu não estou também dando a chance do meu corpo usar todo o ar que ele precisa. Eu gasto energia respirando. Só que mais do que isso,
Nós temos o sistema simpático e parasimpático. O sistema parasimpático é o nosso sistema autônomo. A gente está aqui conversando, o meu coração está batendo, o cérebro de vocês está funcionando, o pulmão está funcionando automaticamente. O simpático é, se eu resolver andar rápido aqui, eu estou andando rápido, eu quis andar rápido, eu estou mandando. Então, o simpático é o, vamos lá, vamos fazer acontecer. E o parasimpático é o, relaxa, está tudo certo, está tudo bem. Então, se eu faço respirações mais tranquilas, se eu presto atenção na minha respiração, eu ativo o parasimpático. Eu ativando o parasimpático, eu fico mais calma. Eu ficando mais calma, eu faço melhores escolhas. Então, uma coisa está ligada com a outra. Vocês veem que às vezes a gente não dá importância para um recurso que é literalmente gratuito, extremamente importante. Vamos seguir. Indo na linha dos pensamentos sabotadores. Não passe vontade, afinal de contas você só vive uma vez. A questão é, eu não sou das dietas restritivas, como eu falei, eu sou do caminho do meio. Mas se a gente cede a toda vozinha que vem, você merece, né? Vive uma vez. Eu vou ceder, eu vou ceder, eu vou ceder, eu vou ceder. E eu não preciso dizer que ceder e desistir também vira um hábito. E eu começo a perder a minha autoconfiança. Eu falo, eu nem nasci para isso mesmo. Tá tudo certo, fica assim, tá tudo bem. Só que no fundo não tá tudo bem. Porque se tivesse tudo bem, você não estava preocupada, você não estava querendo mudar. Se tá tudo bem, que bom. Mas muitas vezes não tá tudo bem. E aí a gente acaba se enganando. E num dia que eu não estou muito legal, adivinha quem que me pega? A fórmula da dieta restritiva mágica de perder 10 quilos em uma semana. Então, se eu fortaleço o meu músculo do não, eu consigo também melhorar a minha autoconfiança. E isso é muito importante quando a gente está num processo de emagrecimento. Vamos para a parte prática, porque eu já falei bastante, então vou trazer coisas assim que vocês possam usar no dia a dia de vocês. Eu acho que tudo isso vocês conseguem usar com certeza, mas agora de uma forma mais prática. Essa aqui é uma ferramenta que eu gosto muito, eu não uso com todas as minhas pacientes, eu uso com algumas pacientes, que é o cartão do enfrentamento. Que é o quê? Eu uso geralmente para algumas pacientes assim, que estão muito desanimadas com a autoconfiança lá no pé, que acham realmente que não vai ter jeito, que não vai conseguir emagrecer, elas escreverem. Por que você quer emagrecer? É para conseguir sentar no chão e brincar com teu filho e ter mais pique? É para entrar num jeans 38? É para o teu casamento? É para você entrar no vestido da formatura e se sentir bonita? É legítimo. Qualquer que seja o motivo, é legítimo. Só que, se eu ler, reler, talvez naquele dia que eu chego em casa triste porque meu chefe brigou comigo e eu tô, eu mereço, e aí eu leio lá, ficar linda no vestido do casamento. Aquilo talvez vai fazer eu pensar 2 vezes. Então, o cartão do enfrentamento é para eu me lembrar de por que eu iniciei aquela jornada. Porque dias difíceis vão ter. O processo de emagrecimento, ele não é um ponto A que liga numa reta e vai no ponto B. O processo de emagrecimento, ele é um ponto A que faz assim, que daí tem o filho que ficou internado, daí tem a mãe que está doente, aí tem um dia que você não está muito bem, daí você se matriculou na academia, daí você sente e prepare a sua geladeira. Se eu chego em casa e tenho lá minhas frutinhas, tenho lá uma marmitinha legal congelada, ou uma comidinha mesmo que eu fiz, porque ninguém está falando de comida fit, a gente está falando do arroz, do feijão, da batata, da carne, da comida mesmo. Mas é uma comidinha saudável, é uma comidinha de verdade, como a gente fala. Não é aquela coisa de eu ir para o iFood, que é uma comida que eu não sei onde que foi feita, com um monte de gordura, com um monte de sódio, com um monte de corante. Então, estimular a curiosidade, novas receitas, e eu sou muito fã da questão da meditação, da respiração, como eu falei para vocês antes. Então, hoje tem vários aplicativos com respiração, com meditação, exercícios de 3 minutos, 4 minutinhos, que vocês não precisam se mudar para o Nepal e começar a meditar. Não é nem essa a ideia. A questão é que se encaixe na nossa rotina. Se não é fácil, se não é viável, eu não faço. Então, tem que se encaixar na rotina de vocês, tem que ser algo plausível. Monitorar fome e saciedade.
Vou usar de novo o nosso bebezinho. Ele ainda é muito bebezinho, mas pensando em crianças um pouquinho maiores. Se você chega para o filho, para o sobrinho, para o netinho, quer um pedacinho de bolo? Não, eu não estou com vontade. Não, mas come um pedacinho de bolo. Eu não estou com vontade. A criança ela tem muito bem estabelecido fome e saciedade. A gente nasceu com isso. Mas a gente vai perdendo ao longo do tempo. Por quê? Porque é feio dizer que eu não estou com vontade quando eu vou na casa de uma visita, é uma desfeita, eu não posso desagradar, eu tenho que limpar o prato, e ninguém está falando que é para jogar comida fora, mas a gente cresce com isso. Então eu cresço achando que isso é o certo, mas o que acontece? Essa fome e saciedade eu tenho em mim, só que eu vou anestesiando. Então eu tenho que voltar a despertar isso. Por quê? Porque se eu parar agora no fim da tarde e pensar assim, estou com fome, quanto de fome? Na fome 3. Pensando em 10, eu estou morrendo de fome. Para uma fome 3, talvez um pão de queijo seja o suficiente. Talvez uma fruta seja o suficiente. Se eu estou morrendo de fome, eu não vou me enganar com pão de queijo. Eu vou lá e vou comer alguma coisa compatível com uma fome 9, 10. Então, quando eu consigo começar a dar nota, tanto para a hora que eu vou comer, quanto para a hora que eu estou satisfeita, eu vou acordando de novo esse meu termostato. A gente está acostumada a ter isso ignorado. A gente não percebe mais. Tenho muito paciente que fala para mim, Thaís, eu nem tenho fome. Eu nem sei por que eu como, porque eu nem tenho fome. Então você vê, a gente já até perdeu a conexão. Ah, eu nunca tomo café da manhã. Às vezes não toma café da manhã, não tenho fome de manhã. Por quê? Muitas vezes porque a gente exagerou na janta. E aí, uma energia que deveria estar sendo gasta para dormir bem, para repousar, porque o sono é importantíssimo no processo de emagrecimento, eu não estou conseguindo dormir bem, eu acordo cansada. Qual que é a chance de eu ficar comendo coisinhas ao longo do dia para me dar energia, já que eu não dormi bem? Imensa! Então a gente vê que tudo volta, são os hábitos, é o básico, é o arroz com feijão bem feitinho e não... Por isso que as mulheres na pré-menopausa, na menopausa também, sofrem tanto. Porque acorda com calorão de noite, tá suando e não tá legal e não dorme, e no outro dia ela tá acabada. Fora isso, testosterona que já não tá legal, progesterona que tá em falta. Então, para vocês verem que, de fato, o sono ele atrapalha e muito. Quando a gente não tá dormindo bem, vai ser muito mais difícil que a gente consiga perder peso. Quebrar em metas menores, que é aquilo que a gente falou das metas alcançáveis. Por exemplo, sair dos 80. Hoje eu não como nada de fruta, eu não tomo água. Muitas vezes também é uma coisa assim que, volto a falar, é básico, né? E quando falam pra mim assim, eu tenho um paladar infantil, eu só consigo tomar coca, comer coxinha, não como nada de fruta, nada de verdura. Você é adulto? Você paga boleto? Você tem responsabilidade? Então coma como um adulto. Porque essa conversa de, eu não tomo água. Gente, eu não estou falando que precisa comer quinoa hidratada pela água do orvalho. É fruta, é verdura, é arroz, é feijão, é comida. Eu não como nada. Tenta fazer um suco, tenta fazer uma batida, tenta fazer alguma coisa, estimule a tua curiosidade. É impossível que nada você goste. Alguma coisa tem que gostar. E é isso, eu estou comendo para minha saúde, nós somos adultas, então a gente vai sim comer pensando nos nossos benefícios, pensando na nossa pele, pensando no nosso intestino, que é outra coisa também, que o intestino desregulado é um intestino que não conversa com o cérebro, é o intestino mais preguiçoso, é um intestino que nunca está satisfeito, portanto vai ter mais vontade de doce, vai ter mais vontade de carboidrato, então a gente precisa prestar atenção no todo, não é um pontinho que vai lá, vira a chave e pronto, tudo está conectado. Isso aqui vocês vão receber, tá? Que esse exemplo aqui, vocês vão receber ele por WhatsApp, é o exemplo do diário da fome emocional. Então, os alimentos que eu comi, as emoções que eu estava sentindo na hora e o que aconteceu no meu dia para que talvez eu sucumbisse ao pedaço de bolo ou talvez tivesse ficado mais difícil, eu consigo entender. Eu não dormi bem, por isso eu comi. Eu estava brava com meu marido, por isso eu
fiz tal coisa. Eu consigo olhar melhor de um panorama aqui. Eu consigo afastar e não deixar tudo no piloto automático. Então, vocês vão receber, esse aqui é uma ferramenta que eu uso no meu curso, no Método 100, mas quando a Rose falou, eu falei assim, acho que as meninas vão gostar de se auto-monitorizarem. Lembrem do não cometa esses erros, não confie na sua memória, anote. Então, é por conta disso. E a questão das evidências, estou nem percebendo. Anote seus processos. E a gente vai mandar para vocês, isso para vocês imprimirem em PDF, bonitinho, igualzinho as meninas do curso recebem. Vocês vão receber também. Mas, Thaís, não gosto de PDF, quero de um outro jeito. Gente, qualquer coisa está valendo. E eu vou falar que calendário também é uma coisa muito legal, porque uma meta que você se propõe a fazer e você monitora, você consegue ter uma real situação. Por exemplo, comecei a caminhar. Caminhei dos 30 dias, 5. Eu vou ter um resultado compatível com 5 e não com 30 dias caminhados. Então, a gente adequa as nossas expectativas também, porque senão fica aquela coisa assim, nossa, mas eu não vejo resultado. Tá, mas como que eu estou fazendo? Então, entendam que a questão do ver o processo é muito interessante. Monitorizar o progresso. Eu tenho pacientes no meu consultório que não se pesam, elas não gostam. E eu respeito e eu entendo. E eu falo, eu preciso medir o seu progresso. O que a gente vai fazer? Você vai pegar uma roupa, que você tá com a roupa lá muito apertada, uma roupa que não tá legal, e você vai medindo e vai provando aquela roupa para ver o tanto que ela está melhorando. Então, se eu não quero entrar em contato com o número da balança, ok, mas meça o seu progresso de alguma forma. Aqui. Desafios e aprimoramentos de novas habilidades. A gente fala bastante disso no curso também, que tem um módulo para comer fora, para viagem. Então, já estou fazendo tudo o que eu acho que eu devo fazer, Thaís. Estou comendo mais água, parei de falar que eu tenho um paladar infantil, estou experimentando algumas coisas, estou indo. Então, como que eu posso aprimorar as minhas habilidades? Talvez seja a hora de aprender uma receita diferente, talvez seja a hora de começar a tomar mais água, talvez seja a hora de tirar aquela cervejinha todo fim de tarde que serve como um anestésico e no fundo é cheia de calorias e talvez não está se propondo ao efeito que ela deveria de fato fazer. E outra coisa importantíssima, a questão de tirar telas. Hoje a gente come muito olhando celular, olhando para a TV. Já tem estudos mostrando que a gente come 30% a mais quando a gente está distraída. Não é pouca coisa. Então, o mindful eating, o comer com atenção plena, o estar presente é isso. Automaticamente eu vou comer menos. Por quê? Porque eu vou estar prestando mais atenção na minha fome, na minha saciedade. E alguns hábitos, pessoas, sempre serão difíceis. Aquela história, 21 dias para você tornar aquilo um hábito. Tem hábito que vai ser sempre difícil, que não interessa quanto tempo passe, vai ser difícil. Mas por que eu vou continuar com ele, Thaís? Porque ele vai me trazer algum ganho. Ou ele vai me dar bem-estar. Eu detesto ir na academia. Ok, também não gosto. Eu gosto de caminhar ao ar livre. Para mim, faz muito bem para minha cabeça. É um exercício que eu gosto muito mais do que a academia. Mas talvez ir na academia 2 vezes por semana não deixa com que eu perca massa magra. Então, é um ganho que eu tenho. É isso, quando a gente entende que alguns hábitos, por mais difíceis que sejam, me trazem algum benefício, eu durmo melhor, eu estou menos estressada, eu me sinto mais disposta, vale. E eu vou continuar mantendo aquele hábito, mesmo que não seja um hábito que eu seja apaixonada. Mas o que ele me traz depois compensa muito. E praticar, 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 praticar. Se você vai um dia para a academia, você volta, você já está com o corpo que você quer? Não. Se você caminha um dia, você já está com o corpo que você quer? Não. Então, é a prática. Eu falo muito isso no consultório. Quando eu falo da minha história, que eu pesava 20 quilos a mais, eu engordei esses 20 quilos porque eu não passei no meu primeiro vestibular. E eu me cobrava muito, afinal de contas, eu era uma pessoa perfeccionista. Como que eu era uma das melhores alunas e eu não passei no vestibular? Eu fui morar com a minha avó, porque na época aqui a questão de estudo não estava tão legal. E aí eu não passei, e aí eu comia, e eu comia, e eu comia, e eu estava triste, eu comia, e morar com vó, então eu comia mais ainda, porque minha avó fazia um monte de coisa para mim. Mas entenda, foi 1 ano para ganhar 20 quilos. Eu levei 1 ano
para emagrecer os mesmos 20 quilos. E eu emagreci por quê? Porque eu deixei de comer as minhas emoções. Eu emagreci não porque veio na minha cabeça. Eu emagreci por quê? Porque todos os dias eu dei sorte de morar com uma amiga que era super hábitos saudáveis e acho que isso me entusiasmou muito com a endocrinologia. A gente caminhava 3, 4 vezes na semana. Final de semana a gente comia pizza, mas a gente pedia uma pizza média para nós duas. A gente tomava sim refrigerante, mas era isso, era aquela coisa, no final de semana mesmo. No dia a dia era saudável, era uma coisa mais tranquila e foi sem culpa, foi um processo. Então, do mesmo jeito que eu levei um ano para engordar 20, eu levei um ano para emagrecer 20. Façam as contas, eu não fiz Kumon, mas façam as contas, 20 quilos um ano não é muita coisa no mês. Então, se alguém chegasse para mim e falasse, Thaís, você vai emagrecer em torno de 1,8 kg aí por mês. Eu ia falar, meu Deus do céu, é nada. 1,8 kg é nada. Só que é 1,8 kg todos os meses. Talvez se não todos os meses, talvez 2,5 no primeiro, 1 no segundo, meio no terceiro, talvez 1,5 no quarto de novo, porque é um processo, não é uma coisa linear. Então, a gente fala bastante disso, eu falo muito disso no consultório. Eu queria passar esse vídeo para vocês, porque para a gente solidificar que é um processo. Pessoas, todo mundo comendo a mesma comida, tá todo mundo já condicionado. E a hora que eu vou fazer essa disrupção, a hora que eu vou buscar uma coisa diferente, para mim é libertador. Então, eu faço muita analogia dele ali voando com isso. Às vezes, para a pessoa, vai ser libertador aquela busca pelo emagrecimento dela, vai ser algo que vai trazer essa sensação de uma liberdade de escolher uma roupa e não ser escolhida, de uma liberdade de poder viajar e usar um biquíni, um maiô e não se sentir constrangida. Então, a liberdade por trás da questão do peso, como eu digo, o peso do peso é grande, porque muitas vezes a gente nem imagina o tanto que aquilo é doloroso para a pessoa. Então, às vezes, basta isso, basta a gente sair do piloto automático, basta a gente olhar em volta e falar, não é por aqui, é por outro caminho. E eu vou finalizar a minha aula, que eu acho que já falei bastante. Eu tenho um curso, a Rose me autorizou a falar sobre ele aqui. Vocês vão receber o material, mas não se sintam de forma alguma, é só porque eu tenho esse curso, ele já fechou as inscrições. Por que eu resolvi abrir o curso? Eu resolvi abrir o curso por questão de agenda mesmo. As minhas pacientes me conhecem, não deixam mentir. Se hoje ligar no consultório, a agenda está para fevereiro do ano que vem. E eu trabalho de segunda a sábado. Então, eu acabei desenvolvendo, porque eu acredito no trabalho multidisciplinar, eu acredito no trabalho que todo mundo junto faz a força. Então, eu reuni as minhas melhores, então a minha nutricionista, a minha psicóloga, a minha instrutora de Mindful nesse curso, porque alguns pacientes não querem esperar, já estão com pressa, não conseguem, ou moram fora, enfim, por uma série de fatores. Então, a Rose me autorizou. Era um curso que estava fechado, mas como eu vinha falar para vocês, para mulheres hoje, a gente resolveu abrir para vocês, que caso alguém se interesse, a gente vai ter o maior prazer em falar sobre ele para vocês, mas a ideia, isso aqui é só um finalmente, a ideia de fato era trazer para vocês aqui, dessa forma que eu vejo o emagrecimento como um projeto pessoal, como uma trajetória, como a gente não ficar com um chicotinho e culpada toda hora, tem que ser leve. Não vai ser fácil, mas tem que ser leve, porque aquilo que é leve é sustentável e aí a gente voa. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero ter atendido as expectativas. Se eu não atendi, se tiverem alguma dúvida, alguma outra coisa também que queira me falar, minhas redes sociais podem me procurar, me mandar um direct, sou eu que respondo. Então, muito obrigada por terem me ouvido. Eu espero que eu tenha trazido alguma informação de conteúdo. Espero que,
Se alguém veio buscando alguma coisa que tenha encontrado, mas se não veio, se não encontrou, volta a falar, fico à disposição para conversar com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Acho que eu desliguei. Desliguei. Eu convido as mulheres da comissão, por favor, para virem à frente. Podemos só te agradecer, doutora Thaís. Obrigada. Imagina. O conhecimento é isso. Nessa tarde você permitiu que a gente pudesse acender nossas velas no seu conhecimento. Imagina, meninas, foi um prazer. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, que ela fala que as mulheres realmente são a espinha dorsal da sociedade. Exatamente. Então eu quero que todo mundo saia daqui realmente com esse empoderamento, e que vocês realmente têm essa função de espinha dorsais na sociedade. Eu quero pedir desculpas à Vanessa, que eu não tinha agradecido a presença dela. Mil desculpas. Muito nos enobrece a sua presença aqui. A gente fica bem agradecido. Por gentileza, se Verdade. alguém tiver pergunta, a gente abre o espaço para vocês questionarem a doutora Thaís. Fiquem à vontade. Quero tirar dúvidas. Ninguém tem pergunta? Se ficarem também constrangidas ou meio com vergonha, ó, temos uma pergunta, podem me mandar também, tá? Simone, lá atrás. Sem vergonha, mas eu... Ai, que bom. assim, eu até liguei no teu consultório mesmo para marcar e realmente... Tô mentindo, Simone? Tô mentindo? Não. E realmente esse prazo é muito longo para consulta. Isso. No meu caso, eu não queria uma consulta para emagrecimento. Certo. Eu queria consulta para acompanhamento hormonal, porque eu já estou numa fase mais de idade, né? Eu estou na fase da menopausa, então eu estou com os hormônios muito baixos. E aí eu não consegui porque, como é que eu posso te dizer? É só consulta com aqueles, um acompanhamento diferente lá que tu tem, que elas me falaram. Eu perguntei, né, porque eu queria só para hormônios mesmo, Sim. né, não para acompanhamento. Depois eu converso com você, eu passo para... Você me dá teu nome, eu falo lá para Mari te chamar, fica tranquilo. Então, obrigada. Nada. Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho uma filha, né? E ela está na vibe da Coca Zero. Coca Zero, que não sei o que, faz mal, não faz mal. Assim, já que a gente estava conversando sobre essas questões assim, de comer bem, né? No caso, preocupa ou não? Ingerir muito? Se eu for falar para você assim, consenso comum é claro que é melhor água. Não vou nem discutir, porque acho que isso está bem óbvio. Mas vou te falar que entre a Coca normal e a Coca Zero, se a pessoa de fato está procurando emagrecimento, acaba sendo mais interessante a zero mesmo pela falta da caloria. Mas tem o contraponto do sódio, que incha. Então, assim, não tem trigo limpo, como diria minha avó, nessa brigação ali da cafeína, da cola, tudo mais. Eu até acredito que ela toma vezes. Sim. Ela toma muita água, talvez até seja isso. Sim, Ela sim. toma a coca desidratada. E aí acaba tendo mais sede compensando. Doutora, Oi. é a questão do sal, porque a gente acaba colocando um salzinho na comida e a gente usa tipo o sal temperado. A questão, qual seria o melhor sal para questão de inchaço mesmo, entende? Retenção de líquido. Temperado, não temperado, Pode- normal, rosa do Himalaia, tudo igual. No final, no frigir dos ovos, tudo igual, não tem diferença. Ah, é um sal com mais mineral, mas é tão pequena a quantidade, é igual colocar gengibre e canela na água, estou colocando para ser termogênica. É tão pequeno, o que muda, vamos dizer, 4 calorias. Exatamente, eu gosto do gosto da canela, eu gosto do gosto do gengibre, ok. Mas tomar uma água com um pedaço de gengibre e canela achando que aquilo vai superativar seu metabolismo, sinto lhe informar, não. São dicas que a gente não acha. Mas é bacana perguntar, porque a gente escuta isso, né? A mãe do adorável bebê. O acompanhamento do peso. É em jejum logo depois que acorda, faz xixi e pesa? Adorei a pergunta. Ou tem, tipo, porque de tarde normalmente fica mais inchado.
Exato. Desse jeitinho que você falou. É levantar de manhã, minha sugestão. Quando a gente está em processo de emagrecimento, se pesar 2 vezes na semana, terça e sexta. Segunda não, porque geralmente passou o final de semana, eu estou mais inchada, um pouquinho, comi coisa diferente. Mas é levantar, ir no banheiro, faz xixi com o mínimo de roupa possível, pesou. É aquele o teu peso certo. Porque ao longo do dia é o intestino, tomei água, tomei menos água, comi, não comi, estou estressada, tomei café, já bagunça tudo. A gente pode ter diferença de até 2 quilos ao longo do dia. Então, o peso certo, de fato, é de manhã. Eu falo 2 vezes pela questão do monitoramento do emagrecimento. Quando a gente já emagreceu e quer só manter e falar, tô bem assim, para não ficar, às vezes, naquela neura de balança, 1 vez por semana. Porque aí também, se a coisa saiu, porque o processo de emagrecimento ele não é fácil. Às vezes a gente chega no peso ideal, mas o que acontece? O meu corpo, meu cérebro, meu hipotálamo, ele tem uma memória muito boa para o meu peso máximo. O meu peso mínimo ele não grava. Então ele vai ficar tendendo a me jogar para o peso máximo. Por isso que a gente fala que é um caminho, que é uma jornada, que não adianta fazer uma dieta 1 semana, porque aquilo que ele perdeu rápido, ele vai ficar... E não precisa ser um devagar quase parando, tá? Isso é importante também, porque senão desanima. Uma média, 400 gramas a 700 gramas na semana é um emagrecimento super saudável. Em relação ao curso, como que a gente pode conversar? Eu vou pedir para a Camila mandar todas as informações para vocês, que daí ela já manda tudo direitinho. Obrigada a você. Eu tenho uma sugestão. Sim. Eu sigo a doutora no Insta. Ai, obrigada. E tem umas dicas muito boas e tem as mini lives. Isso. E é muito bom. Obrigada. Vale a pena. Todo mundo assinou a lista, estava passando uma lista com o telefone, para deixar o telefone, porque daí A Camila vai mandar os PDFs para vocês e daí quem se interessar é só perguntar que a gente já fala sobre o curso. Eu queria te perguntar, Sim. eu sei que não Não, está não. vinculado ao tema, mas sobre a questão da pré-menopausa. Sim. Quais os sinais, o que pode ligar Ótimo. o alerta para que a mulher realmente faça um caminho já de reposição hormonal, Perfeito. etc. Há um bom tempo atrás, quando eu estava na residência em São Paulo, naquela época saiu um estudo que chama WHI. Foi um estudo muito mal feito, só que foi um estudo que ele colocou as mulheres em 2 caixotes. Não se faz mais reposição na menopausa porque vai morrer. E aí, depois disso, muitos médicos viraram a questão de não se faz reposição. Você vai ter câncer de mama e tudo mais. Só que o que acontece? Esse estudo, hoje já tem isso é muito falado, tá? Mas hoje já tem toda uma crítica bem severa em cima disso, porque isso acabou deixando muitas mulheres sem tratamento, morrendo, porque hoje o que mata a mulher na menopausa, na pré-menopausa já? O que mata é acidente cardiovascular, é problema no coração. Morre de câncer de mama? Morre, mas muito menos do que acidente cardiovascular. Então, a falta da reposição muitas vezes predispõe a alterações cardíacas e isso é a maior causa de morte. Então, é claro, o médico que tem um bom senso, ele vai ver o quê? Você tem histórico? Você tem parente com câncer de mama, com câncer de ovário? Foi identificado? Como que é? O que você está sentindo? Porque não é todo mundo que passa do mesmo jeito. E hoje, outra coisa importante, a gente sabe que 4 anos, de 4 a 6 anos antes da menopausa em si, a gente já começa a sofrer os efeitos. Querem saber o primeiro sinal de uma perimenopausa? Insônia. Acordar 3, 4 da manhã. É um acordar que assim, você liga. E assim, se tivesse que fazer coisa na casa, você faria. Você, de fato, desperta. Então, esse é o primeiro sinal que a progesterona começou a cair e que eu preciso dar atenção para isso. Então, a memória já não fica tão legal, a insônia das 2, 3 da manhã. Esses são os primeiros sinais que a gente vai perceber. Com tudo isso, aí, aquela coisa clássica do calorão, molhar a nuca, não é todo mundo que tem. Às vezes é isso, é a insônia. Às vezes é uma irritabilidade maior. Uma coisa que você fala assim, meu Deus, eu não consigo não ser brava. Eu tô que ninguém me aguenta. Às vezes essa alteração hormonal também essa alteração de humor, perdão, também já é uma alteração hormonal. E fora, libido, que já vai para o espaço, pique, disposição, aumento às vezes de gordura abdominal. Estou fazendo tudo que eu tinha que fazer. Minha vida está saudável, estou legal, não mudei minha rotina, mas de uma hora para outra, 3, 4 quilos aqui, e não vai embora nunca mais.
Então, por isso a questão do acompanhamento. E hoje tem bioidêntico, tem fitoterápico, tem o hormônio em si, tem um monte de opção. Então, a gente não está mais naquela coisa do remedinho da farmácia, para todo mundo é a mesma dose, tudo igual e pronto, tchau. E é assim mesmo, né? Porque acho que o pior de tudo é o se conforme, é assim mesmo, né? Geralmente, não, tem pai, tem o marido, tudo, mas, né, homem, não, mas é assim mesmo. Amigo, queria que você tivesse um dia de calorão, né? Para ter uma noção. Né? A Cremilda está lá embaixo, a Aline, você está aqui. Eu quero agradecer a toda a equipe do sindicato por não medir esforços sempre para que a gente possa realizar as nossas ações, né? E por nos acolher na casa. Cremilda e toda a sua equipe, você, por favor, transmita o nosso agradecimento, que são fundamentais para que a gente realize as ações. Você, eu só queria pedir para a doutora sobre Sim. o implante hormonal. Joia. O implante, ele acabou ganhando um título de vilão da história justamente por conta dessa história lá de trás, que a gente dividiu os médicos em Nutella e raiz. Então, você é um médico raiz, você não passa reposição hormonal. Você é um médico Nutella, você bota 8 implantes na paciente. E o caminho do meio ficou faltando. O implante, ele é uma via, ele é possível de ser feito. Tem N outras vias. Então, eu falo para a paciente, às vezes ela fala, eu fui no meu ginecologista e eu botei um implante, o que você acha? Se está funcionando, se você gostou, por que você colocou? Porque eu esquecia de passar o gel, porque eu esquecia de tomar. Ok, é uma via, mas tem que ter muito bom senso na hora de colocar. Porque o pessoal acaba colocando em exagero e aí é um problemão, é um tiro no pé. Porque em vez de você ter uma melhora, por exemplo, uma testosterona em exagero, cai o cabelo, dá espinha, aumenta a clitóris, engrossa a voz, pelo para tudo quanto é lado. Então, retenção de líquido. Você acha assim, nossa, vou sair daqui com 18 anos. Não vai acontecer isso. É o que eu falo. A gente tem que adequar as expectativas. Porque, às vezes, é vendido também, e aí eu coloco assim, muitos médicos fazem um desserviço, prometendo a fonte da juventude, prometendo que a menina vai virar, ela está lá com 60, nossa, você vai ter pique, disposição, corpo de 18. Gente, não vai acontecer. Não vai. Você pode ter um corpo melhor, você pode ter uma disposição melhor, mas prometer que você vai ter a mesma, não tem como prometer. Então, eu acho que essa questão de ajustar as expectativas é fundamental. Eu, Thaís, como que eu faço no consultório? Eu sempre faço um test drive. Eu gosto com as minhas pacientes, eu faço assim, você quer pôr implante? Beleza. Vamos ver como que teu corpo vai reagir se a gente colocar o implante? A gente faz um test drive. Faz um test drive 30 dias. Nossa, eu adorei. Beleza. Você vai mais tranquila colocar. Meu Deus do céu, foi horrível. Esquece e volta para o velho e boa reposiçãozinha básica. Então, é uma opção, mas não é a única. Quantas quiserem, gente, eu estou à disposição de vocês. Eu gosto de implantes ali. Eu fico feliz quando a gente colocou e tal, fica no pique total. Uhum. E qual é a consequência depois disso? Então, varia muito, porque a gente tem vários... Hoje tem implante do que a senhora imaginar. Tem implante, assim, não tem mais só reposição de menopausa. Hoje até implante para parar de fumar existe, para ter uma noção. Então, assim, tem muita promessa. Então, de fato, às vezes é um pique, é uma disposição, é tudo isso, mas é o fígado que está sofrendo, é o rim que está sofrendo, eu concordo com a senhora. Às vezes é uma coisa assim, botar uma dose tão alta que engrossou a voz, aumentou a clitóris e tudo mais, e não dá para voltar, né? Não tem como você tirar esses efeitos. Então, de fato, tem que ser muito bem pensado antes de colocar. Por isso que eu falo assim, eu faço com as minhas pacientes o que eu gostaria que fizesse comigo. Se eu chegasse num consultório, o médico me propusesse, Thaís, tem um tratamento que você vai ficar 6 meses sem se preocupar, um implante, uma coisinha tranquila, não vai precisar ficar tomando nada, tal, sossegado. Beleza. 6 meses? 6 meses. Irreversível? Irreversível. Tem como testar? Tem. Então, por isso que eu sou a favor do test drive. Tem até algumas pacientes que falam, mas eu já queria colocar. Não coloca. Faz um test drive, vê como é que reagiu, porque aí é segurança para todo mundo. É segurança para você, é segurança para mim, todo mundo sai feliz. Porque senão fica uma coisa muito, uma promessa vã
uma coisa muito solta e não tem como você garantir. É como você falou. A gente faz os exames pré, a gente faz os exames pós, test drive, a gente vê como é que se saiu, foi bem, gostou. Aí são outros 500. É isso mesmo. Eu sou leiga e não entendo muito, mas agora o costume de colocar o implante de testosterona na mulher para ela ter mais disposição, para ter menos canseira, não sei. Eu me preocupo depois. Mas você tem toda a razão, porque o problema é aquela coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então a gente não sai disso. O que adianta às vezes dar uma testosterona, melhorou teu hormônio, mas aí teu cabelo inteiro caiu, você encheu de espinha, você ficou inchada, você vai ter pique? Não. Você vai ter uma libido ótima com 3 fios de cabelo? Não. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Por isso que é uma coisa assim, que é uma responsabilidade muito grande a hora que você tá. E tudo isso que eu falei, por exemplo, eu tenho pacientes no consultório que têm uma alteração metabólica. O fato delas não conseguirem perder peso é porque, de fato, elas têm uma alteração metabólica. Então, por mais que elas façam tudo isso, a gente vai ter que entrar com medicação. A gente vai ter que entrar com alguma coisa para ajudar. Então, realmente, essa questão de você olhar para a paciente e ver se de fato precisa... Essa minha paciente, que eu te falei de 80 anos, que ela tem lá um monte de testosterona, ela é uma pessoa extremamente ativa, assim, uma super empresária.